Então, vocês vão orando aí para conseguir falar 20 minutos antes que a voz acabe, porque a voz está indo. Essa semana, não sei, acho que é o pólen, que eu não tenho sintoma nenhum de nada, não estou doente. Mas começou as flores para todo lado, né? Aí eu gosto de andar de bicicleta, vocês sabem. Aí eu saí alguns quilômetros aí essa semana, umas 2 vezes, saí para correr, fui num parque. Eu acho que eu sou alérgico ao pólen. E aí eu me dei conta que aqui na Bélgica, nos últimos 3, 4 anos, eu vou no médico sempre na mesma época do ano, agora que eu fui perceber, que é por agora, e ele me dá aquela bombinha. Aí eu tomo de manhã, antes de dormir à noite, mesmo problema todo ano. Agora que eu percebi, acho que eu sou alérgico ao pólen. Então, hoje tem a ver com o assunto isso aí, porque o tempo é isso aí. A gente, às vezes, demora para entender certas coisas e o plano de Deus demora para se cumprir na nossa vida. Porque ele tem o tempo dele, a gente tem o nosso, e nunca bate. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Isso é muito certo. Como diz lá em 2 Pedro 3:8, ela diz assim: porque para Deus um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Então, se para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, o tempo dele é muito diferente do nosso. Não é? Porque para nós um dia é uma coisinha curtinha e 1000 anos é muito tempo. E para Deus é como se fosse um dia, 1000 anos. Então, ele está num outro calendário, diferente do nosso, um outro relógio, diferente do nosso. Nós estamos na série Palavras de Sabedoria, Salomão. Cantares, Provérbios, Eclesiastes. E hoje no livro de Eclesiastes, capítulo 3, fala que há tempo para tudo. Será? Tem tempo para tudo? Segundo Salomão, tem tempo para tudo. E aqui o Cássio já leu para a gente. Tem tempo certo para cada propósito debaixo do céu, Salomão disse. Estou lendo aqui Eclesiastes 3:2. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de espalhar e tempo de ajuntar, tempo de abraçar, de se afastar de abraçar, tempo de procurar e tempo de desistir de buscar, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Tem um tempo para tudo. Tempo para tudo. Agora, cada um de nós lida diferente com o tempo. Não é verdade? Cada um de nós lida diferente com o tempo. E tempo é uma coisa muito relativa. É relativo. Tempo não é o mesmo para todo mundo. Quer ver uma coisa? Tem uma moça ali. Quantos anos você tem? Hã? Tudo isso? Eu ouvi certo? Quanto? 15. 15 anos, para ela, é muito diferente dos meus 51. Para mim. É ou não é? Para quem que o tempo passa mais rápido? Para mim ou para ela? Para quem que tem a impressão que passa mais rápido? Pensa, uma criança de 5 anos e eu com 50 anos, para quem que o tempo passa mais rápido? Para mim. Quanto mais a gente vive, a impressão que dá é que o tempo passa mais rápido. Eu lembro quando eu tinha 5 anos de idade. 1 ano é 20% da sua vida. É muita coisa. Você lembra quando você tinha 5 anos? Tem gente que esquece que foi criança um dia. Não é? 1 ano demora muito, o aniversário nunca chega. Louco para ganhar presente, comer bolo, não chega nunca o aniversário. Natal, né? Vai passando, não chega o Natal, demora tanto. E a gente faz aniversário, pisca, já está fazendo aniversário de novo.
E aí só vai contando, os números vão ficando cada vez maior, não é? O dia passa voando e daí quando você vê uma semana, um mês, um ano, é rápido. Para a criança demora. É relativo o tempo, porque depende do tempo que você viveu. As 24 horas... depende da ansiedade, é verdade. Agora, olha só, o tempo é igual para todo mundo. Tem 24 horas no dia, né? Tem 60 minutos dentro de uma hora, cada minuto tem 60 segundos, passa igual para todo mundo, mas a sensação do tempo estar passando é diferente. É muito diferente. E eu vi um estudo mostrando uma coisa. Quando a gente vai ficando mais velho, já dá a impressão que passa mais rápido, porque parece que o dia ficou menor, porque a gente tem mais atividades para fazer, criança fica brincando o dia inteiro, coisa boa, né? E aí, chega no fim do dia, né, exausto, cansado, brincou. Agora a gente, chega no fim do dia, a maioria de nós não deu tempo de fazer tudo que precisava. Quem que tem esse problema? Levanta a mão aí. Chega no fim do dia, não deu tudo para fazer que estava na minha lista. Não é? Vai ficar para amanhã. Parece que não dá. O que acontece com o dia? E tem gente que fala assim, eu queria que meu dia tivesse 28 horas. Umas 4 a mais aí para fazer as coisas que precisa fazer. E, olha, esses estudos mostram o seguinte, conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai caindo em certas rotinas. Porque faz as coisas sempre do mesmo jeito, da mesma maneira, da mesma forma. Quando a gente faz as coisas do mesmo jeito, da mesma forma, naquela rotina, a gente não pensa no que está fazendo. É automático. Então, não pensa para escovar dente, para tomar banho, às vezes nem para comer. E no momento que você está na rotina fazendo aquilo automático, dirigindo, ou trabalho, se é um trabalho mais mecânico, e você faz sempre igual, a cabeça da gente não está ali, porque está fazendo automaticamente. Aí a gente vai pensar no futuro, no que vai fazer, ou no passado, no que já fez. E aí esse momento que você está fazendo aquilo e não está com a cabeça no hoje, no agora, aquilo é um tempo que não existe na sua vida. É perdido. Porque você não viveu aquele momento. Sua cabeça está em outro lugar. Ou no presente, ou no passado, ou no futuro. Que você já viveu ou que vai viver. Então, você não está vivendo. Aí a pessoa passa o dia e ela nem sente que o dia acabou. O tempo passa mais rápido, porque ela não está vivendo. Por isso que, quando a gente viaja, a gente vive intensamente. E a viagem fica toda gravada na memória. A gente não esquece, porque é lugar novo, gente nova, tudo diferente. Você está visitando um outro lugar, aí você vive o momento. Passa 1 ano, você lembra da viagem. Passa 10 anos, você lembra da viagem. Fala, naquele dia eu comi isso, eu fiz isso. E aí, para alguns aqui, eu posso perguntar, o que você almoçou ontem? E vai ter gente que vai dizer assim, não lembro. Não sei. Porque não gravou, por quê? Porque você não viveu aquele momento. Estava em outro lugar, a cabeça estava em outro lugar. Olha que interessante. Então, quando a gente vive na rotina, sempre na mesma rotina, o que acontece? O tempo passa mais rápido e a gente não vive, e quando vê, a vida passou, acabou, e você fala, nossa, já acabou, minha vida foi embora, eu nem vivi, eu não vi passar, porque não viveu o momento, não viveu o agora, o hoje. Isso é interessante, é uma coisa para a gente pensar. Daqui a pouco eu vou falar de passado e futuro, para a gente pensar um pouquinho sobre o interesse. Bom, eu vou falar agora, porque isso aqui é interessante, olha só. Então a gente tem que viver o presente, tem que saber gastar o tempo, tem que saber viver o tempo. Só que o presente é uma coisa que não existe. O presente não existe. O que é o presente? O que é o presente? Esse momento agora. Então, é essa hora, esse momento que a gente está vivendo aqui, porque o presente não existe. Não existe presente. Quer ver? O presente é menos que um segundo. Ele é uma fração de um segundo. Ele está o tempo todo movendo, transformando futuro em passado. E já passou mais um. E já passou mais um. Ó, levantei a mão. Isso aqui estava no futuro, já aconteceu, já é passado. Já levantei, já baixei. Era futuro, agora já é passado. É muito rápido, não tem presente. Presente é o tempo todo, transformar futuro em passado.
Então, a gente precisa estar no presente, mas é uma coisa que não existe. A gente tem que estar fazendo o nosso futuro acontecer, porque ele já vai virar passado. E as decisões que a gente toma, e tudo que a gente está fazendo agora, vai definir que tipo de passado a gente vai ter. Porque o tempo todo a gente está transformando futuro em passado. O futuro está virando passado. E está passando, e vai passando. Ou a gente está jogando o tempo fora, ou a gente está sabendo aproveitar as oportunidades. E é assim que acontece, o tempo todo. Porque a gente está preso no tempo. A gente está preso no tempo. Não dá para voltar. Não dá para voltar. Se tivesse máquina do tempo, quanta coisa a gente ia querer mudar, não é? Mudar ontem, mudar hoje de manhã, mudar semana passada, mês passado. Não dá para mudar. Uma vez que passou, passou. Futuro virou passado, acabou. Virou história. E tudo vai virando história. Então, cada momento é importante. Cada instante é importante. Porque a gente está transformando o futuro em passado. Então, a gente tem que saber administrar nosso tempo. Muita gente não sabe. A gente joga tempo fora. A gente vai gastando tempo e jogando fora. Tem que saber lidar com o tempo. Tem gente que gosta de aproveitar cada minuto do dia. Tem gente que já gosta de relaxar e ver o tempo passar. O baiano é assim, né? Senta na rede, olha para o mar, vê as palmeiras lá e o vento. Aí olha para o coco na árvore. Está alto demais, amanhã eu pego. É assim, tranquilo, o tempo vai passando. E aí, quando um que gosta de ver o tempo passar e o outro que aproveita cada minuto do dia, se encontram e se casam, vai dar problema, não dá? Dá problema. Porque um vê o tempo de uma maneira, o outro vê de outra. Eu tive problema, primeira semana de casado, já começou a dar problema. Aí tivemos que sentar e negociar. Porque o tema de hoje está aqui na Bíblia, né? Eclesiastes diz assim, há tempo para tudo. Esse A é com H. Existe tempo para tudo. Só que a Michelle, a minha esposa, o lema dela é A sem H. Há tempo para tudo. É chegar a tempo para tudo. E eu não era assim. Então, tem um compromisso, ela tem que chegar a tempo. Há tempo para tudo. Chegar a tempo. Chegar na hora. E eu era assim. Eu olhava assim para o relógio e falava, aquele evento que a gente vai é às 7. Daqui lá são 20 minutos. Então eu vou sair 20 para 7. 7 horas eu estou lá. E a maioria das vezes até dava certo. Só que se acontece um imprevisto, já era, porque não tem, né? Não tem como voltar no tempo, não tem jeito. E isso deixava ela louca, porque ela aprendeu com o pai dela que chegar na hora é estar atrasado. Tem que chegar antes. E aí ela ficava louca, porque eu ia enrolando até a hora que eu falava, dá tempo. E a maioria das vezes dava tempo, mas quando não dava, ela ficava irritada, porque ela tem que chegar a tempo. Aí ela aprendeu a negociar comigo. Ela falava assim, quanto tempo é daqui lá? 20 minutos. Que hora que a gente tem que estar lá? 7. Aí ela pensava, 20 minutos daqui lá. Pode acontecer imprevisto no caminho. Esse cara está demorando para sair. Então ela falava, então a gente sai às 6. Aí eu falava, que desperdício de tempo. Vamos sair às 6, o negócio é às 7. Porque ela falava, vamos sair às 6, a gente saía que hora? 6h15. Porque ninguém marca para sair às 6, brasileiro não sai às 6. A gente saía às 6h15. Mesmo assim, né, tinha ainda um tempo extra. Aí acontecia imprevisto no caminho. Mesmo assim, chegava antes. Por quê? Porque ela colocou tanto tempo, tem uns 20 minutos do trajeto, colocou o tempo que eu demorava para me animar para sair. E colocava mais um tempo de imprevisto no caminho. Aí, mesmo saindo, 6h15, via 20 minutos, quando você imprevisto no caminho, 15 para 7, 10 para 7, estamos lá. Aí ela feliz. Deu tudo certo. Chegamos a tempo. Aí eu fui aprendendo. Então tem que calcular. Olha como que lida com o tempo de maneira diferente. Né? E os valores? E os valores com questão do tempo? Quando a gente se casou, lá nos Estados Unidos, a Netflix ainda não era streaming, não estava online. Era assim, ó, tinha
Alguns no Brasil devem se lembrar do Blockbuster, que era aquelas locadoras, né? Com VHS, depois com Blu-ray ou DVD. Aí você ia lá, pegava o filme. A Netflix veio para falir a Blockbuster nos Estados Unidos. Porque o que aconteceu? Era assim, você fazia uma membresia e você escolhia um DVD por semana, 2 ou 3 por semana. Aí vinha pelo correio um envelopinho da Netflix com o DVD do filme que você escolheu. Você escolhia online e vinha. E a gente tinha escolhido, vamos fazer, era baratinho, 3 por semana. O problema é o seguinte, vinha 3 filmes naquela semana, você assistia, depois punha de volta no correio e vinha mais 3 na outra semana, e punha de volta e vinha mais 3. Aí a gente ficou escravo do negócio, porque a gente pagou e tinha que ver. Aí, às vezes, tinha semana que estava mais tranquilo, tinha semana que não estava, aí tinha que ver. Chegou uma hora que a gente cansou, falou, não aguento mais ver filme. Vamos cancelar esse negócio, porque aí a gente cancelou. E ficamos um tempão sem ver filme. E aí mudou muita coisa lá em casa. Isso faz 18 anos, né? Quando a gente casou, 18 anos atrás. Éramos jovens ignorantes. Aí a gente ficou sem ver filme um tempão, de repente. A gente foi ver os filmes de novo que a gente costumava ver, e a gente percebeu que começava a escorrer sangue da tela, assim, porque tinha muita violência. Que eram uns filmes assim que não podia chamar de entretenimento. Aí a gente mudou, a gente falou, peraí, isso aqui não está fazendo bem, vamos parar de ver esses negócios. Aí a Michelle inventou um negócio. Se eu vou gastar 2 horas da minha vida, que seja para alguma coisa útil, que eu vá aprender alguma coisa e que me faça bem. Então, o tempo foi passando, primeiro ano de casado, né? 18. Aí, segundo ano, terceiro. Aí, de vez em quando, eu falava para ela assim, vamos ver um filme? Sábado à noite, domingo. Aí ela falou, você sabe como são meus critérios. Eu não vou perder 2 horas da minha vida. Aí eu falei, então tá. Aí, chegou uma hora que eu desistia, porque demorava tanto para eu achar um filme que valesse a pena, que eu falei, estou gastando mais tempo procurando do que vendo. Aí, você vê, como que a gente está gastando nosso tempo? É algo proveitoso, é algo que vale a pena? Ou não? O que eu estou transformando meu futuro em passado? Está sendo útil ou não? Porque a gente está preso ao tempo. E o tempo só existe para esse mundo. Fora desse mundo não tem tempo. O tempo só existe para a Terra. Você vai em Gênesis 1, e lá diz, no capítulo 1, no verso 14, diz assim, que Deus criou o sol, a lua e as estrelas, para servirem de sinais e para marcar os tempos e as estações. A gente está preso no tempo. Anjo não está preso no tempo. Deus não está preso no tempo. Qualquer coisa fora daqui da Terra não está preso no tempo. Anjo não fica comemorando aniversário. Para quê? Eles não têm ano para marcar aniversário. Não tem ano. Ano tem, a gente tem aqui na Terra, porque a gente tem dia, né? Tem semana, mês, ano. A gente está preso no tempo. Ninguém está preso no tempo fora da Terra. A gente que envelhece, a gente que fica marcando data, a gente que comemora. A gente está preso no tempo. Agora, Deus fez assim para nós, porque Ele sabia que ia ser assim. E a gente precisava do tempo, e aí as profecias são marcadas no tempo. E Deus dirige a nossa vida dentro do tempo. O problema é que o tempo para nós é diferente para Deus. Deus age de forma diferente com o tempo. E a gente fica, às vezes, angustiado, preocupado, por causa do tempo, o tempo de Deus. E a gente ora, e pede, e clama, e busca, e tal. Por que Deus não está me respondendo? Por que eu não estou ouvindo a voz de Deus com a resposta? O tempo de Deus é diferente. Se a gente visse as coisas como Ele vê, a gente ia entender. O problema é que a gente é muito limitado. Não consegue enxergar. Aí o tempo de Deus é diferente. Vamos pensar em alguns personagens bíblicos. Por quê? Porque eu estou numa jornada de oração e Deus ainda não me respondeu. E para mim já foi muito tempo. Que daqui a pouco vai fazer aniversário. A minha busca. E não veio resposta. Eu pensou, vai dar 1 ano que eu estou orando e Deus não me respondeu. E Deus está olhando e falando assim, 1 ano não é nada. 1 ano não é nada. O que é 1 ano? Quer ver como 1 ano não é nada? Olha só. A gente tem uma jornada na nossa vida espiritual. E Deus quer que a gente aprenda algumas coisas para poder receber a resposta. Porque se Deus dá a resposta antes da hora, não vai funcionar. Não vai dar certo. A gente vai receber o presente de Deus e não vai saber o que fazer com ele. A gente vai estragar esse presente.
Então, ele prepara a gente. Por exemplo, José. Olha o tempo. José devia ter em torno de 17 anos quando ele foi vendido pelos irmãos. Foi embora. Achou, nunca mais vou ver meu pai, nunca mais vou ver meu irmão querido Benjamim. Deixou esses outros 10 irmãos, que esses ele não queria ver mesmo, né? Mas achou, nunca mais vou ver meus irmãos. Foi embora para o Egito. Tempo de Deus. Chega lá, ele fica na casa do Potifar. Eu vi estudiosos do texto de Gênesis, pastores e teólogos, dizendo que ele deve ter ficado na casa do Potifar em torno de 14 anos. Não foi pouco. Quem é bom na matemática aí, ó, pega aí o telefone. 17 anos de idade, com mais 14, quantos anos? 31. Ó, já estava com 31. Quando aí a desgraça, que é pouca, é bobagem, né? Nada é tão ruim que não possa piorar. Lá vai ele para a prisão. Aí dizem que ele ficou na prisão 12 anos, quando apareceu o padeiro e o copeiro. Aí tiveram um sonho, ele interpretou o sonho, um morreu depois de 3 dias e o outro foi de volta para o faraó e ele falou, agora eu vou sair. Aí ele falou, agora eu vou sair, porque ele falou com o copeiro, falou, você vai voltar. Quando você estiver lá, fala de mim lá para o faraó para me tirar daqui, né? Não, esqueceu dele. Ficou mais 2 anos. Ele ficou 14 na prisão. Quantos anos ele tinha agora? 45. 45. Que vida jogada fora, né? 45 anos. 17 anos lá com os pais, com o pai, né? A mãe tinha morrido quando o irmão nasceu. Com o pai, com os irmãos, com a família. Ele era o filho mais, né? Número 1. Ele era o filho querido do pai e tal. Aí, 14 anos na casa do Potifar, 14 anos na prisão. Está com 45 anos, acabou a vida. Não. Aí ele sai de lá para ser governador do Egito. Agora sim. Chegou onde o sonho dele tinha dito que ele ia chegar. Quando ele era menino, ele sonhou que o pai, a mãe e os irmãos iam se curvar diante dele. Foi o que aconteceu. 45 anos. Agora, quanto tempo viveu José? Quanto tempo ele viveu? Pouco mais. 110. 65 anos governador do Egito. Os 45 primeiro, ó, esquece. Deixa para lá. Quando estava passando os 14 anos lá na prisão, parecia muito, né? E os 65 depois como governador do Egito? Esquece aqueles 14. 65 anos de glória, de honra, com a família, trouxe a família para morar lá, 70 pessoas. O pai, os irmãos, os sobrinhos, né, as cunhadas, todo mundo veio morar com ele. Ele, o governador do Egito. Segundo o homem mais importante no mundo da época. O tempo de Deus é diferente. Então, quando a gente está passando pela prisão da nossa vida, quando a gente está passando pelo sofrimento, parece muito tempo. Mas depois, quando vem a resposta de Deus, aí a gente olha para trás e fala, o tempo de Deus é perfeito. E esses dias a gente estava no estudo conversando, para mim eu nunca tinha pensado nisso, achei fantástico. Alguém falou assim, olha só, se José tivesse saído com 12 anos na prisão, quando o copeiro saiu, ele ia sair como amigo do copeiro. Ele ia ser mais um ali no Egito. Talvez libertasse ele, mas ele era mais um. Os 2 anos a mais que ele ficou na prisão pode ter sido frustrante, porque ele pensou, que oportunidade, agora eu vou sair. E não saiu, ele falou, o que Deus está fazendo? Me deixou aqui, mais um ano, 2. Quando ele saiu para ser governador do Egito. Então a gente não pode questionar o tempo de Deus. Não pode questionar. Estou passando por isso, Deus tem um objetivo com isso. Ele tem um plano. Posso estar sofrendo? Sim, tem recompensa. E ela é grandiosa. E por isso que Deus permite que a gente, às vezes, passe por esse momento difícil. Todos na Bíblia, na história do texto bíblico, que passaram por um deserto, é porque tinha algo glorioso depois. Todos que sofreram um período de tempo, é porque Deus tinha um projeto muito grande. E Deus estava preparando eles. Moisés,
Moisés, 40 anos no Egito, na casa do faraó. Aí ele pensou, acabou tudo. Porque ele cometeu um erro, e foi sério, matou um egípcio. Foi para o deserto ficar 40 anos, pastorzinho de ovelha, no deserto. Falou, acabou, minha vida é isso aqui, vou aposentar aqui, não tem mais nada para mim, chega. Aí, com 80 anos de idade, Deus falou, agora você está pronto para o meu projeto. Está brincando, né? Quando eu era jovem, estava lá, agora o senhor quer me levar de volta para lá, um velhinho aqui com 80 anos? Pois ele viveu mais 40, chegou a 120 e não ia morrer com 120, porque Deus levou. Falou, ó, você descansa agora, porque eu vou te levar, você vai morar comigo, que agora você vai ver que aposentadoria que eu tenho para você, porque seu trabalho foi bom, eu tenho um plano de aposentadoria, Moisés, você não faz ideia. Está lá até hoje, curtindo a aposentadoria. Foi líder de um povo, calcula-se que o povo de Israel, quando saiu do Egito, tinha mais de 1 milhão de pessoas. Ele era o presidente daquele país. Pensa nisso, ele era o líder daquilo, que responsabilidade, mas que privilégio. Uma vida relevante. Porque ele, pastor de ovelhas, estava lá. Tem o seu valor? Tem, estava cuidando da sua família. Deus tinha um plano muito maior. Muito maior. Milhões, mais de 1 milhão de pessoas estavam dependendo dele. Olha como que ele era alguém importante diante de Deus. Mas teve que passar 40 anos no deserto. E assim a gente vai vendo a história de Elias, a história de Eliseu, a história de Daniel, dos amigos de Daniel, tudo que eles passaram, porque Deus tinha um grande plano para a vida deles. Tem um momento de passar pelo deserto. Até Jesus passou. Jesus ficou 30 anos lá, carpinteiro, né? Trabalhando com o pai dele, cuidando de madeira. Não estava lidando com gente. Vai começar o ministério dele, não vai ser fácil. Passou 40 dias no deserto, jejuando, para ir começar. E aí ele começa. 3 anos e meio mudou a história do mundo. Antes dele e depois dele. Estamos aqui hoje por causa dele. Mas teve o deserto. Tem que passar pelo deserto. E a gente passa pelo deserto. Cada um tem o seu. Tem a sua luta. Tem o seu período de oração, de busca, de não entender o que está acontecendo. Cadê a resposta de Deus? E o que mais incomoda, eu tenho conversado com algumas pessoas, o que mais incomoda, tem alguns amigos de oração online, algumas pessoas, e agora eu estou passando por isso, eu sei que alguns passam, é o silêncio de Deus. Que a gente quer a resposta, a gente quer que Ele fale, Ele quer que Ele diga, e quer para ontem. E Deus fica em silêncio. Fica em silêncio, dando para a gente forças para continuar. Continua, mais um dia. Continua, mais um dia. Continua. E a gente está lá. Cadê a tua resposta? Fala comigo. E ele fica em silêncio. Até o dia que a resposta vem. E o dia que vem, aí a gente entende. Olha para trás e fala, agora eu entendi. Não foi tempo perdido. Não foi tempo jogado fora. Deus estava fazendo a obra dele. Em meu coração, na minha vida. Me preparando para essa bênção. E a gente tem que ter paciência. E não desistir. Perseverança. Perseverar. Não desistir. Continuar buscando. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso. E enquanto a gente acha que não tem nada acontecendo, tem muita coisa acontecendo. Parece que não estou vendo nada. Não. As coisas estão acontecendo, só que a gente não consegue ver. Porque Deus, na sua imensa sabedoria e onisciência, Ele sabe o que está acontecendo. E Ele está preparando o caminho. Ele está abrindo as portas. Ele está tocando no coração de outras pessoas que vão ser fundamentais na sua vida. Mas às vezes não é você, são as outras pessoas que não estão prontas ainda. E Ele está preparando tudo para, no momento certo, tudo se encaixar. E se encaixa. No plano de Deus se encaixa. Por isso que eu gosto muito do verso que está no final do livro de Jó. Porque ninguém passou pelo que Jó passou, né?
Jó passou por um deserto que não tem nem o que comparar. Ninguém. Sofreu tudo aquilo. Perseverou, não desistiu, não culpou a Deus. Aí ele foi questionar a Deus. Falou, o que está acontecendo? E aí, até que depois de muito tempo, Deus vem, se apresenta para ele e fala, olha, quem sou eu, quem é você? E aí na conversa, você vai lá no livro de Jó e vê os últimos capítulos. Deus se apresenta para ele e fala, ó, eu criei isso, eu fiz isso. Como você está me questionando? Deus não respondeu ele se apresentou. Aí Jó olhou e falou assim, ó, coloca a mão na frente da minha boca, não vou dizer mais nada. Porque eu tinha ouvido falar do Senhor, agora eu estou te vendo. Então eu não questiono, não vou questionar. E aí Jó diz uma coisa fantástica. No capítulo 42 de Jó, no verso 2, diz assim. Verso 1, então respondeu Jó ao Senhor. Depois que Deus falou muitas coisas para ele, aí Jó diz para ele assim, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O tempo de Deus é diferente do nosso. E a gente tem que entender isso. Ele pode tudo. No tempo dele. Na hora dele. Que Deus não adianta nem atrasa. Isso que meu pai vive falando para mim. Deus não adianta nem atrasa. Ele chega na hora certa. E nenhum plano dele pode ser frustrado. Não tem como. Porque quando Deus diz, eu vou fazer, acabou. Pode comemorar. Pode demorar, mas comemora. Porque se Deus falou que vai fazer, ele vai fazer. E não tem nada nem ninguém que possa impedir. Se as promessas aqui nesse livro estão dizendo que vai acontecer algumas coisas na nossa vida, vão acontecer. Eu não sei quando, eu não sei como, eu não sei de que maneira Deus vai fazer a coisa acontecer, mas se Ele falou que vai, vai. Acabou. Comemora. Adiantado. Porque vai acontecer. Nenhum plano dele pode ser frustrado. Eu só tenho que ter paciência e esperar as coisas acontecerem no tempo de Deus. O que eu posso fazer? Minha parte. Porque a dele é garantido. Essa é a melhor parte de todas. A parte de Deus é garantida. Eu tenho que fazer a minha. Toda promessa que tem aqui na Bíblia diz assim, ó, se você fizer a sua parte, eu vou te abençoar. Assim, assim, assim. Se você fizer isso, aí eu tenho que fazer a minha parte. Faça a sua parte, que a outra parte da promessa é garantido. Vai acontecer. No tempo de Deus. Aí o que eu tenho que fazer? Não desistir. Continuo orando, continuo buscando, perseverando. Até chegar esse momento. Até chegar a resposta. Por quê? Uma coisa eu já entendi. Quando é emergência, Deus responde na hora. Emergência, Deus responde na hora. Não é emergência, vai orar. E vai orar mais. E vai orar mais. E quanto mais demorar para Deus responder, é porque a bênção é maior. É maior. Eu já fui muito abençoado e Deus já me respondeu rápido e eu fiquei feliz. Mas foi a bênção que eu precisava naquela hora para resolver o problema. Agora, quando você está querendo algo muito especial, você pode saber. Vai demorar. Porque vai vir mais especial do que você pediu. Muito mais. Deus tem que preparar a gente, tem que transformar a nossa vida para receber o presente dele, a bênção dele, para a gente não estragar. Ele tem que ter certeza que eu estou nas mãos dele totalmente, para o inimigo não fazer uso daquela bênção. Porque se a gente deixar, o inimigo vai estragar. E quem permite somos nós. É a gente. É a gente que deixa o inimigo estragar. Porque enquanto a gente está com Jesus assim, ó, segurando na mão dele, o inimigo não tem poder nenhum. Ele não pode. O problema é que se eu estou vacilando, aí Deus fala, você está querendo uma coisa boa, eu quero te dar isso, mas você está vacilando. Se eu der, em vez de ser bênção, vai virar maldição. Aí Deus vai amaldiçoar a gente. Não vai, de jeito nenhum. Aí ele fica segurando e esperando a gente tomar certas decisões, certas atitudes, e pegar firme na mão dele. E falar, não largo. Aí ele vai testando a gente. Ele testa. Para ele mesmo ver o que ele já sabe. Mas para a gente perceber, eu não estou pronto. Você percebe? Porque qualquer ventinho a gente já vacila e cai. Fala, opa, não estou forte, achei que estava forte. Pega na mão dele, continua e fala, agora eu aprendi uma lição.
Eu estou aprendendo. Eu estou 1 ano num processo que eu estou percebendo coisas que eu tenho que evitar. Coisas que eu não posso chegar perto, porque me enfraquece espiritualmente. Estou tirando da minha vida cada vez mais, e eu estou ficando cada vez mais forte, para não vacilar. Porque o momento que eu não vacilar mais, Deus vai dizer, agora você entendeu, fica firme aí. Porque você vai ver o tamanho da bênção que eu vou te dar. É um processo. É doloroso? Às vezes é. Sabe por quê? Crescer dói. Eu tenho 2 meninos pequenos que estão crescendo que dá até raiva, porque eu gosto deles pequenininho. Eu falo para o Toff, que eu chamo ele de pequenininho. Pequenininho, porque ele chamava tudo de pequenininho. Quando ele era pequeno, menor, né? Que ele ainda é pequeno. Quando ele era menor, ele não sabia o nome das coisas, aí ele apontava com o dedinho assim e falava assim, eu quero esse. Esse o quê? Ele falava, esse pequenininho. Aí pegou, aí tem uns vídeos dele, quem quiser ver depois vai ver que engraçado. Ele apontando assim, esse pequenininho. Aí eu chamo ele de pequenininho. Agora eu estou com raiva, eu falo para ele, pequenininho, você está crescendo. Já está difícil carregar você no colo. Você está ficando pesado, grande. Não cresce, fica pequenininho. Papai, eu não consigo. Está crescendo, o menino come bem, dorme bem, brinca, né? Vai para a escola e tal. Está crescendo. Mas como era bom quando era pequenininho, né? Está aqui no meu telefone, ó. Olha só. Espera aí. Eu abro o telefone e está a foto do pequenininho. Olha aqui. Olha o pequenininho. Pequenininho belga, né? Loiro que é uma coisa. Olha aí. Está crescendo o pequenininho. E dói. Eu não sabia disso, porque eu não lembro quando eu tinha 4, 5, 6 anos. Mas criança começa a reclamar de dor. Dor nas pernas, principalmente. Porque o osso está crescendo, está empurrando tudo, os músculos. Aí dói. Dói fisicamente, para a criança crescendo. Dói emocionalmente. Dói para a gente também espiritualmente. Todo crescimento causa algum tipo de dor. E a gente que está crescendo espiritualmente vai sentir. E eu já falei aqui, volto a repetir. Você está crescendo espiritualmente, vai doer. Uma das coisas que dói é que ninguém te entende. Ninguém te entende. Se você desabafar e falar com alguém, vão achar que você está doido. Está doido. Então, a gente olha para a Bíblia e pensa nos profetas. Os profetas tinham um privilégio gigantesco, maior que qualquer pessoa, porque podia ouvir a voz de Deus, falar com Deus, tinha comunhão direta com Deus. Mas eles eram as pessoas mais solitárias. O profeta estava sozinho. Era ele e Deus. Era o profeta ou a profetisa. Eles e Deus. Por quê? Porque não tinha ninguém que entender o que eles falavam. E se eles falassem, falavam, é doido, está maluco, porque está vivendo em outro mundo. Está mesmo. Está mesmo. Mundo espiritual. Porque no mundo não é assim que funciona. Não é mesmo. Então, você cresce espiritualmente, dói. Você perde amigos. Se distancia das pessoas. Aí você começa a perceber que você está passando mais tempo com o seu amigo do que com as pessoas. E vai causando uma certa solidão espiritual. É assim. Faz parte. Dá uma olhadinha na vida de Enoque. Quem quiser, eu mando para vocês o texto. Tem um livro chamado Patriarcas e Profetas. Logo no começo tem um capítulo que fala de Enoque. Não era fácil para Enoque. Porque ele resolveu ser amigo de Deus. E resolveu gastar tempo, coisa mais preciosa que a gente tem. Ele gastava tempo com um amigo dele, que era Deus. O que aconteceu? O Enoque, todo dia, conversava com Deus. Quando ele tinha, naquela época, as coisas eram diferentes, né? 65 anos de idade, quando nasceu o filho dele, Matusalém. Até ali ele era amigo de Deus. A partir dali, mudou tudo. Ele sentiu que era filho de Deus. Porque ele entendeu o que era ser pai e entendeu a relação do Matusalém com ele e como Matusalém confiava nele. Pensa no Matusalém, não 969 anos. Pensa ele pequenininho, igual o Toff, pequenininho. Viu aquela confiança total.
Aí ele falou, é assim que eu tenho que confiar em Deus. Do jeito que o Matusalém, o Matusa, não sei como que chamava, né? A gente estava falando agora há pouco, o Toff achava que o nome dele é Toff. Você perguntava para ele até algum tempo atrás, qual é seu nome? Ele, Toff. Todo mundo chama ele de Toff, né? Christoph. Agora ele sabe que o nome dele só até escrever. Então, o Matusa. E aí ele percebeu como que tinha que ser a relação dele com Deus. Aí ele ganhou uma intimidade maior com Deus. E depois disso, depois que o filho dele nasceu, com 65 anos, diz a Bíblia que ele andou quanto tempo com Deus? Quanto tempo? 300 anos. 300 anos. Aí nesse livro, diz assim, tem gente nesse mundo que resolve andar com Deus, mas porque está com uma doença terminal. Percebe, eu posso morrer a qualquer momento, aí se apega a Deus. Né? Que está pensando, Jesus vai voltar em breve, eu tenho que estar pronto, se apega a Deus. Enoque não tinha nada disso, não estava doente, não tinha problema nenhum. Na verdade, ele tinha mais ali uns 900 e tantos anos para viver. E ele se apegou a Deus de um jeito. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos de nós, quando a gente... Olha só, eu vou dizer, de verdade, se alguém chegasse para você e dissesse assim, Jesus volta, certeza, daqui 15 anos, o que você ia fazer? Isso eu não sei, mas eu sei que a maioria ia pensar assim, beleza, eu tenho uns 13 anos para aproveitar. Tenho uns 13 anos para fazer o que eu quiser. Nos últimos 2 eu endireito minha vida, e aí eu estou pronto para Jesus quando ele voltar. As pessoas pensam assim. Pensam assim. Não, eu sei que eu tenho tanto tempo, então tem tempo, né? Beleza. A maioria das pessoas fazem isso. O Enoque não, ele não queria nem saber. Ele amava a comunhão dele com Jesus. Ele tinha um relacionamento com Deus, não chamava Jesus ainda, né? Antes dele vir para cá. E tinha aquele relacionamento com Deus e foi aumentando o relacionamento, aumentando. Todo dia ele estava com Deus. Aí ele percebeu uma coisa. Ele andava com as pessoas, convivia com elas, e aí, de repente, ele percebia que ele estava sendo influenciado pela maldade delas, pelo pensamento delas. Sabe o que ele fazia? Jó. Lembra Jó? Íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. O Enoque foi professor do Jó, que foi antes. Já falou assim, me desvio do mal. Está me influenciando. Ele ia, ficava mais tempo com Deus. E ele só ficava com as pessoas enquanto ele era influência. Se acabava a influência, começava a ser influenciado, ele fugia e ficava com Deus. E aí ele foi andando com Deus, tão perto, tão íntimo, que Deus falou assim, Enoque, você está tão parecido comigo. Porque quando a gente fica muito tempo com alguém, o que acontece? Vai ficando igual, vai pensando igual, vai falando igual. Né? E ele foi ficando parecido com Deus. Chegou um momento que ele ficou tão parecido com Deus, Deus falou assim, olha, eu tenho uma recompensa para você que você não faz ideia. Nesse mundo, tudo que nasce, palavras do João Grilo. Já assistiram? Ou já leram o livro? O Alto da Compadecida. É a parte mais profunda que tem ali. O João Grilo fala assim, nesse mundo, tudo que nasce, morre. Tudo que nasce, morre. E aí o Chico olha e fala, que profundo. É isso mesmo. Nesse mundo, tudo que nasce, morre. Pois Deus falou para Enoque, Enoque, você é o primeiro. Você nasceu nesse mundo, mas você não vai morrer. Meu filho, Jesus, vai nascer nesse mundo e vai morrer. Você não. Você vai viver para sempre e não vai saber o que é morte. Quer saber o que é morte? Vai ter que perguntar para o meu filho, Jesus, e ele vai te explicar, que ele vai morrer. Você não. E foi Enoque viver e morar com Deus sem passar pela morte. Porque ele andava com Deus, segundo a Bíblia, 300 anos andou com Deus. O que é andar com Deus? Onde ele estava, ele tinha a certeza da presença de Deus com ele. E eu já falei isso com alguns, em alguns momentos aqui. Isso muda tudo. Muda tudo. A gente faz certas coisas, a gente diz certas coisas, a gente vai a certos lugares, a gente perde tempo
com algumas coisas, porque se esquece da presença constante de Deus. Porque se a gente estivesse vendo ele ali, mudava tudo. A gente não ia em certos lugares, não diria certas coisas, não falaria com certas pessoas, não perderia tempo com certas coisas, se ele estivesse ali, ó. E ele está. O Enoque tinha isso, claro, na mente dele. Claro, isso é andar com Deus. Onde eu vou, eu ando com ele, ele está comigo. Onde eu vou. Agora eu tenho uma notícia para você. Ó, puxa aqui, já sabe o que quer dizer, né? Para dar mais espaço, para fazer a roda da oração aqui. Ó. Nós somos os Enoques modernos. A gente é o Enoque dos nossos dias. Por quê? Enoque estava vivendo no pior tempo da história do seu mundo. Deus falou para ele, Enoque, coisa está tão feia que eu vou ter que fazer o quê? Destruir esse mundo e fazer de novo. No ano que o filho dele morreu, com 969 anos, veio o quê? O dilúvio. Nós estamos vivendo na mesma realidade do Enoque. O mundo está longe de Deus. O mundo desprezou a Deus. E está ficando cada vez pior. E a Bíblia diz, e Jesus falou, que quando chegasse o momento da vinda dele, o mundo estaria como nos dias de Noé. É o que está acontecendo. E ele ia chegar de surpresa. Porque ele disse assim, as pessoas no tempo de Noé casavam e davam em casamento, comiam e bebiam, tudo normal. E de repente veio o fim. Vai ser assim agora. Só que dessa vez não é água. É o quê? Fogo. Deus vai purificar a terra com fogo. Purificou com água, agora com fogo. Interessante. Que na nossa vida é a mesma coisa. Alguns que já estudaram mais a Bíblia sabem disso. Quando a gente se entrega a vida para Jesus, como que começa a nossa jornada com Ele? Purificando com água, que é o batismo. E aí a gente recebe outro tipo de batismo, o batismo do Espírito Santo. Qual é o símbolo? Fogo. Olha que interessante. Então, antes da volta de Jesus, o mundo vai estar no pior momento. E Deus olha para esse mundo e falando do assunto de hoje, quem está passando tempo comigo? Como meu filho Enoque passou. Quem que são os Enoques de hoje em dia? Porque esses, hoje, que estão gastando tempo com ele, e a coisa mais importante para eles, como foi para Enoque, é aquela hora da oração na madrugada, é aquela hora do dia que você para ler a palavra dele, para meditar, para orar, para ter comunhão com ele. Esses, do jeitinho que aconteceu com Enoque, vai acontecer. Jesus vai vir e vai dizer para esses Enoques modernos, vai dizer o que para nós? Todo mundo nesse mundo nasce e morre, mas vocês não vão ver morte, vocês não vão morrer. Porque do jeito que eu levei meu filho Enoque, está lá com ele. Às vezes quando eu leio, eu olho para cima e falo, Enoque, ele está sabendo que eu estou falando nele. A gente vai ter o mesmo privilégio que nem Jesus teve. O privilégio de não passar pela morte. Que a gente sabe só foi Enoque e Elias. Mas vai ter uma multidão hoje que gasta tempo como Enoque gastou, andando com Deus. Esses que andam com Deus, semana vai começar. Agora, está começando. O sol está se pondo daqui a pouco. Começa a semana. Aí as decisões da nossa vida são essas. Eu vou andar com Deus ou não? Onde eu for, Ele vai estar comigo? Meu pensamento está conectado com Ele? Eu gasto horas do meu dia em oração, em comunhão, em meditação. Quem faz isso vai doer. Sabe por quê? Porque vai crescer. Vai crescer espiritualmente. E esse crescimento vai resultar no privilégio que poucos nesse mundo vão ter. Que é não passar pela morte. Como Enoque. Aí você vai chegar lá no reino de Deus, Elias, Enoque, você vai fazer assim, ó, high five. Pá. É nós. É nós, é o grupinho nosso aqui, ó.
quem não morreu, quem nunca morreu. É um privilégio, uma bênção que Deus dá para nós. De andar com a gente aqui, de fazer a nossa vida mais significativa. Como eu falei, como foi Moisés. Estava lá pastorzinho de ovelha, 40 anos. Deus falou, eu tenho muito mais para você. E lá foi ele, mais de 1 milhão de pessoas. José, 14 anos na casa de Potifar, achou que era aquilo. Estou aqui, estou bem. Ele confia em mim, o homem é rico, estou cuidando dessa mansão. Foi para a prisão, 14 anos. Deus falou, José, não esqueci de você não. 45 anos, saiu dali, tem mais 65 pela frente. E esse 65 vai te fazer esquecer esses 14 aninhos aí na prisão. Você não vai nem lembrar disso aí. De tão bom que vai ser. E foi. Deus está com a gente. E Ele quer andar com a gente. Parte dele é garantida. Agora é a gente que tem que decidir. Vou gastar tempo com meu Deus. Todos os dias da semana. Ler a palavra dele, orar, ter um momento de comunhão, como Enoque fazia. E se prepara para sentir um pouco de dor. Você vai crescer espiritualmente. E é aos pouquinhos. É aos pouquinhos. Igual os meus meninos estão crescendo. Eu não vejo eles crescer. Mas passa um ano, aí eu vejo a diferença. A gente olha o vídeo, a foto e fala, uau, como você cresceu. Eu estou marcando, né? E eu vejo quantos centímetros. De vez em quando a gente mede. É aos pouquinhos. Espiritualmente é assim, a gente vai crescendo. Vai crescendo. E aí as pessoas ao redor é que vão percebendo. Elas que vão vendo. Você está diferente. O que aconteceu? O que não pode acontecer com a gente é virar artefato na mão do Rodrigo Silva. Isso que não pode acontecer. É a pessoa virar um fóssil. Começa a vida espiritual dela bem, aí ela vira uma pedra. E não muda mais. Porque ela acha, já cheguei lá. Não. A gente só chega lá quando Jesus voltar. Até lá a gente tem que crescer. Tem que mudar. Tem que abandonar o pecado e aceitar a graça, a glória, a bênção, a misericórdia de Deus todo dia. A mudança continua. Mas tem gente que para. Tá bom assim. Nunca tá bom. Só vai estar bom quando ele vier. Então não vira artefato de arqueólogo. Não fossiliza. Você tem que continuar crescendo. Vamos buscar o crescimento essa semana? Então vem aqui para a gente orar. E pedir para Deus, eu quero ser um Enoque moderno. Eu quero ser um Enoque sabendo fazer uso do meu tempo. Eu sei que o seu tempo é diferente do meu. Eu sei que para o Senhor um dia é como 1000 anos. E às vezes a gente se cansa. A gente vai perdendo a paciência. Orando, buscando, querendo a resposta. Não desista. Persevere. Porque Jesus quer ver você um Enoque moderno. Tem espaço aqui. Pode vir aqui pertinho. Jane, traz o pessoal aqui. Para fechar o círculo. Isso, vem aqui. Vamos orar e vamos pedir para Deus. A gente aproveitar bem o nosso tempo essa semana. Mas fazer como Enoque. Que bom que vocês vieram hoje. Vamos orar. Senhor nosso Deus. Aqui está um grupo de pessoas que tirou tempo precioso para vir aqui na tua casa, para te louvar, para te adorar, mas para ouvir a tua palavra. Acima de tudo, se entregar a ti. Para caminhar contigo. Para poder ser transformado e crescer. Crescer espiritualmente. Mesmo que isso signifique doer um pouco. Que a gente cresça. Como Jesus cresceu em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Que a gente possa ser mais semelhante a Jesus. Como Enoque, que caminhou 300 anos contigo. E foi levado para morar contigo para sempre. A gente tem esse privilégio diante de nós. Porque sabemos que Jesus está voltando em breve. Aqueles que vão como Enoque, sem ter passado pela morte. Muitos de nós aqui, quem sabe todos, podemos passar por isso. Essa experiência de ser transformado em vida. Mas para isso, Pai, a gente precisa andar contigo. E essa semana, nós queremos caminhar contigo todos os dias. Ouvindo a tua voz, ouvindo a tua palavra, meditando, orando, te buscando em comunhão. Para que a gente possa se tornar mais semelhante a Jesus
através de um relacionamento íntimo de comunhão com Ele. Colocamos a vida de cada um aqui nas tuas mãos, pedimos a tua bênção e também para aqueles que estão acompanhando online, da mesma forma. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.